Fala, investidores! Bem-vindo a mais um episódio de Invest Podcast, o seu canal de motivação e investimentos. Estou aqui com uma pessoa muito importante e tenho certeza que tem muito a agregar para todos vocês, até para mim também. O nome dele é Michael Mendes, diretor comercial da CG Max. É uma empresa que está crescendo no mercado agora nacional e tem tudo para crescer no cenário mundial, né, não, Michael? Exatamente. Prazer em estar aqui com você, cara. Obrigado por ter vindo compartilhar um pouco do seu conhecimento comercial, da sua questão de gestão, porque assim, tratar hoje com pessoas é uma questão às vezes um pouco mais complicada de você ter que sempre estar incentivando. Queria que você desse um pouquinho, se apresentasse primeiramente e te agradecer mais uma vez pela tua presença. Eu sei que teu tempo é valioso e você não tem tempo para nada, você tem uma alta performance. Queria que tu se apresentasse para o público aí para a gente, por favor. Que bacana, Mário. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns, investidor, por estar assistindo, ouvindo o Invest Podcast, porque com certeza, se você quer ir para um próximo nível, você tem que buscar por conhecimento. Mário, quem sou eu? Sou o Michael Mendes, eu tenho 33 anos de idade, casado com a Ingrid, pai de 2 filhos, Theo e Betina, e eles são os meus principais motivos de fazer o que eu faço, de empreender, de me arriscar, porque se eu quero entregar algo melhor para eles, eu tenho que me arriscar, né? Então, quando eu penso também em parar, é neles que eu penso em continuar. Então, essa pessoa sou eu, um cara de origem simples, mas que no dia a dia, através do conhecimento, através da prática, eu tenho me aperfeiçoado. E um dos maiores segredos do Michael Mendes é se tornar uma pessoa, e sou uma pessoa extremamente ensinável. É isso aí, cara. Então você não se sente conformado. Exatamente, Você irmão. sempre busca estar crescendo. E assim, cara, eu tô falando isso porque assim, eu te conheço há muitos anos. Sim. Assim, desde a época de igreja, eu tô chamando aqui pessoas, cara, que cresceram, que são vitoriosas em cada área da sua vida. E você é um cara que eu admiro. Você tem um alto poder de comunicação, de convencimento, de trazer pessoas para o seu lado. Seu carisma, você agrega isso muito, cara, no conhecimento e na percepção de cada pessoa. Eu estou falando isso assim do que o meu sentimento, o que eu acho. Por isso que eu quis te trazer, porque eu vejo que as pessoas gostam muito de você, abraçam suas causas, e não sei como é que você consegue fazer isso, cara. Que as pessoas se sintam motivadas sempre a dar o melhor de si. Como é que faz para equilibrar tudo isso com a comunicação, com a questão das ferramentas para eles poderem se sentirem cada vez motivados para te entregar resultados cada vez maiores? Excelente pergunta, Mário. Primeiro ponto, eu falo que eu sou entusiasta. O que é ser uma pessoa entusiasta? É uma pessoa de Deus. Entusiasmo é Deus É. dentro de você. Eu sou um cara que, desde início, como você, de origem cristã, eu aprendi que todas as dificuldades existem grandes resultados, Uhum. grandes oportunidades para trazer resultados aqui para a gente. Então, como que eu tenho esse carisma? Eu falo que é Deus. Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser imagem e É. semelhança dele. E por isso que eu falo, eu sou uma pessoa entusiasta porque eu tenho um Deus dentro de mim. Esse é um ponto. Esse é o meu carisma. E Sim. sobre a comunicação, eu vou te falar algo aqui, a Uhum. maioria das pessoas que me conhecem sabem, eu sou um cara que tem língua presa. Olha só que interessante. Ah, Língua presa, língua pesada e extremamente tímido, apesar de ser carismático. Só que eu aprendi que a comunicação não é um dom, é treinado. é treinado. A comunicação é uma habilidade que você adquire pelo caminho. Antes de conversar com você, para eu não ficar gaguejando aqui, para não ter a minha língua presa, eu comecei a utilizar de algumas técnicas para poder o quê? São as famosas travas e destrava-línguas, né? Sim. Para eu poder me comunicar melhor com você. Então, você que está nos assistindo, você, Mário, a maior experiência que eu tive através da comunicação, né, e como aperfeiçoei minha Sim. comunicação foi a prática e a execução daquilo que eu aprendi para me comunicar melhor. E também sobre a comunicação, que eu posso estar falando para todos aqui, não é importante aquilo que a mensagem difícil que você tem a passar para o público. Eu tento trazer a mensagem, né, uma mensagem que se torna eficaz.
Porque o que, que adianta também eu falar bonito se meu público não Não tiver tá te entendendo, né? exatamente. Então, eu tenho que, para eu me tornar um comunicador totalmente eficaz, você tem que Uhum, entender aquilo que eu estou falando. é E verdade. onde eu aprendi isso? Através também da leitura, através dos treinamentos que eu adquiri no meio do caminho. E por isso que eu aprendi tudo é treinável. Então, isso que você está falando é muito importante, cara, porque assim, eu também sou extremamente tímido, cara. Eu, quando tenho público, às vezes, para falar para 10, 15 pessoas, eu já travo. Agora, eu, quando sou no 1 a 1, no 2 a 1, assim, cara, eu consigo trazer aquela pessoa para perto de mim, sem me comunicar muito bem, e eu consigo influenciar, Sim. entendeu? A questão é essa. Às vezes, eu desbloqueio para falar em público. Só que, assim, eu tenho feito treinamentos que têm feito isso. Eu estou fazendo um Mastermind de Napoleão Hill. Muito bom. Indico todo mundo aí que estiver assistindo a buscar conhecimento que você possa ver a área que você tem dificuldade e você trabalhar. Eu tinha essa dificuldade. Eu faço N coisas na minha vida. Eu tenho cargo de gestão, de liderança, só que essa era uma área para mim que era meio obscura. Então, assim, o que que eu fiz, cara? Eu falei, eu preciso resolver esse problema. Qual é a resolução do problema? É buscar um remédio. Qual é o remédio que Sim. eu tinha? Treinar. Treinar. Que nem você falou, é treinamento. É decisão. Sim. Se eu decido algo, aquilo vai ser frutífero para frente de outras coisas. No início, é aquela questão toda. Cara, como é que faz, né? Uhum. É difícil. A primeira vez que você for treinar, você fica assim, cara, minhas pernas não aguentam É correr. doloroso. Não aguentam correr porque eu não corro. Agora, depois que você já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo se torna um pouco mais natural. Mas que nem você falou, mesmo assim você ainda sente um pouco e você começa a fazer técnicas que possam te Exatamente. deixar mais leve de Exatamente. comunicação. Então, assim, pessoal, treine o que você tem dificuldade. Tem gente que às vezes não tem conhecimento de outras áreas, mas é um orador excepcional, né? Uhum. Tem um dom de fala, de convencimento, tem essa aptidão. E, cara, esse hoje em dia eu acho que é a comunicação que é o grande problema Sim. hoje da sociedade, a forma que a gente passa. Porque às vezes a gente está passando a mensagem, a pessoa não está entendendo, e aquela comunicação, aquele ruído gera o quê? Divergência de entendimento. Divergência, E às vezes exatamente. estão falando a mesma coisa, né? E uma coisa muito importante que você está falando sobre divergência na comunicação é toda vez que eu me comunico com alguém, eu tento entender aquela pessoa, né? O que, que ela está querendo saber, o que, que eu tenho que passar para essa pessoa. E também não é com qualquer, não é qualquer, toda pessoa tem um perfil. Não é, por exemplo, como que eu posso estar trazendo essa ideia que eu quero passar para você? Eu não posso falar com o Mário, né, uma pessoa que já tem uma cultura, da mesma forma que uma pessoa que está começando agora na É, carreira. Então eu tenho que saber me comunicar com o João, eu tenho que saber também me comunicar com o Mário. é verdade. Então, a gente tem que entender um pouco de pessoas. E esse processo que você falou, a questão do treinamento, o que está me fazendo também ser uma pessoa de alta performance, é o treinamento. Esse processo de treinamento são todos os dias, Marco. É verdade. Maico, você já se comunica, você vende bem, você tem um alto resultado em vendas, que bacana, mas eu parei por aí? Não, eu participo de imersões. É isso aí. E Mário, pegando esse autor que você falou, Napoleão Hill, foi um cara que destravou a minha mente. É, para mim também, cara. Esse podcast, cara, assim, como eu falei, eu tinha uma vergonha absurda de falar em público. Mas assim, e câmera, nem Instagram, cara, eu filmava nada. Só que assim, eu tenho tem me sido solicitado muitas outras coisas, mentoria, curso, essas coisas para eu ensinar a questão de investimento. Eu fiz MBA em finanças Sim, corporativas, gestão empresarial, investimentos e private bank. Eu fiz 3 MBAs. E cara, o pessoal tem me pedido assessoria, essas coisas, só que assim, eu trabalho para mim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um canal de investimento, mas com um propósito diferente. Que claro. ainda a gente vai chegar lá, o pessoal vai entender o que eu quero falar também de investimento. Sim, O investimento que é o propósito, não somente o fim. sim, O fim vai fazer parte desse propósito inicial, entendeu? Vai chegar lá. Eu quero que o pessoal entenda isso. Mas voltando aqui na parte do Napoleão Hill, cara, eu fiz esse treinamento de Mastermind sim. de Napoleão lá em Orlando, com o Alexandre Jane. Um abraço, Alexandre. Você é um cara que ajudou a mudar a minha vida, cara. Muito obrigado. E ele é um treinador excepcional, cara. Ele é um cara que você não quer faltar às aulas,
são quase 5 horas de aula, que a aula passa assim, Uma imersão. correndo, todas as terças-feiras. Ontem eu tive que faltar, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, e assim, eu perdi de um lado, mas eu ganhei de outro, estar com vocês aqui também, muito gratificante para mim de reencontrá-los. Sim. E assim, para mim, cara, foi um divisor de águas, cara, em várias questões. Eu estou escrevendo meu livro, fiz o Invest Podcast, eu fiz isso, cara, essa ideia tem 10 dias. Que bacana. E tá colocando já em prática, Tem hein? 10 dias, cara. Foi Tá a primeira executando. coisa que eu fiz mais rápido na minha vida, de uma ideia até uma execução. Isso o quê? É mindset, mentalidade. Sim. É a gente sair da zona de conforto. Porque eu estava totalmente na minha zona de conforto, cara. Eu não precisava fazer mais nada, assim, de eu ficar fazendo feijão com arroz, já estava satisfeito. Entendeu? Só que eu falei assim, cara, se eu tenho conhecimento, eu tô vivo, eu tenho que botar isso para frente. E tem pessoas que precisam de conhecimento. Como você também é um diretor comercial, entendeu, pessoal? Diretor comercial de alto nível da CG Max, ele também tem que transmitir conhecimento, Correto. dar oportunidade para pessoas ganharem dinheiro. Sim. Porque assim, a gente às vezes pensa assim, cara, eu preciso de pessoas, mas eu preciso de pessoas que querem transformar necessidades em resultados. Exatamente. E assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento e oportunidade. E, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a CG Max também, a questão do seu empenho e como é que você faz para motivar essas pessoas a vender. A Que assim, vender. eu fui de banco, então Aham. assim, eu tinha que vender, mas assim, nunca foi pesado para mim. Sim. Sabe por quê? Porque eu mantive o relacionamento com o cliente durante todo o ano. Aham. Então, quando eu tinha que vender, eu não tinha aquele peso. Cara, você não quer. O pessoal já falava assim: você não quer fazer um seguro para me ajudar, não? Pô, já meti uns 3 não na frase, o que você vai ter? Você É um vai não. receber um não. Claro, já está dizendo. Então, assim, eu queria que você me dissesse quais técnicas que você Que usa, bacana. pelo seu conhecimento, pela sua expertise, como é que você faz, qual é a missão da empresa, o que vocês querem ser. Apresenta um pouquinho a CG Max, vai estar aqui na descrição o contato do Maicon, ele vai explicar um pouquinho mais e vai ser bem bacana para quem estiver precisando para alguma coisa, para crescer na vida, para investir na área comercial, porque assim, você falar uma coisa para vocês, quem vende, cara, sobe muito mais rápido. Com certeza. A área de vendas hoje, no mundo, é onde se paga melhor. Isso é verdade. Depende, sabe por quê? Porque só depende de você, só Correto. depende de mim, só depende dele. Ninguém vai vender por você. Mas a área de venda, cara, se você pegar a técnica, é incrível, cara. Sim. Porque assim, se você vender, você tá bem. Mário, a CG Max é uma empresa que empreende com propósito. Sim. Né? A Central Gospel Max, né? Central Gospel Max pertence ao grupo Central Gospel, por isso CG Max. Central, porque é uma empresa que é referência para o público gospel. Legal. Cristão. E por que Max? Por que Max? Porque além do produto editorial, que há 25 anos que existe a editora Tá no mercado, e que a gente comercializa, a gente está inserindo novos segmentos, que são eles cosméticos, perfumaria, bem-estar. Mas, Maicon, por que isso? Olhando para o mercado. Se a gente é uma empresa cristã e tem essa modalidade de negócio, que é a venda direta, a gente tem que estar olhando para o nosso público. O nosso público Sim. consome perfume. O nosso público consome produtos de bem-estar. Então, olhando para esse contexto geral e para também estar aumentando o ticket médio em vendas, a gente está abrindo esse leque e por isso se inseriu o Max, tá? Mas, Michael, apenas por isso? Não. Quando o pastor Silas Malafaia criou a empresa juntamente comigo, com a Elba Alencar, a gente olhou para o contexto que está acontecendo no nosso país. Né? É uma empresa que tem princípios, uma empresa que tem valores. E os seus valores são eles: a família tradicional, a responsabilidade social, a ética cristã. É uma empresa que tem a unidade, não unidade de denominação. Sim. Aqui não, é unidade, é levar pessoas para Cristo. Ele observou o seguinte: existem várias empresas no nosso país, eu não vou falar, não vou fazer merchan de nenhuma Sim. delas aqui, mas que têm ideologias, né? Que elas investem naquilo que o nosso público está lutando contra. É. Se você parar para analisar, a irmã da igreja, o irmão da igreja consome aquele produto. Ele vende aquele produto. E, no mesmo tempo, ele é a favor 100% da família tradicional. Só que no mesmo
momento que ele é a favor da família tradicional, ele está investindo contra, através de quem? Dessas empresas. Ele falou: Entendi. temos que resolver esse problema. Então, vamos inserir dentro do grupo Central Gospel uma empresa que vai comercializar produtos que o nosso público consome, Você vê uma além do dor ali, editorial. né, uma dor e vocês estão com essa Exatamente. solução. É uma dor, porque não adianta a gente brigar, reclamar, falar, não, qual é a solução? É, Porque o irmão, a irmã, ele precisa colocar um prato de comida em cima da sua mesa. verdade. Então, como resolver esse problema? Então, a gente está se posicionando com uma visão clara de se tornar a maior empresa cristã do país. É uma empresa cristã para o público cristão. Muita gente tem questionado a gente, mas, poxa, mas você vai atender só o público cristão? Começa pelo público cristão. Esse é o nosso persona. Sim. E Mário é o maior público. No Brasil já somos mais de 65 milhões de pessoas evangélicas, sendo que Uau! no Brasil temos mais de 80% de pessoas cristãs. Cresceu demais, né? Exatamente. Então, como as pessoas. A gente recebeu algumas consultorias, não, mas você tem que abrir o leque para todo mundo. Não. Qual é o nosso persona? Qual é o público que a gente quer atender? E por isso que a gente vende. Porque eu acho que tem nicho para todo mundo, né, cara? Nicho para Porque todo você às vezes mundo. querer abraçar tudo, você às vezes não é bom em nada. Exatamente. Porque assim, tem gente que vende roupa só feminina. Sim. Ele vai visitar, às vezes é porque ele tem essa especialidade. Para que ele vai abrir para o masculino, se a necessidade dele é só feminina? E vocês estão identificando essa dor e estão vindo com uma solução. Essa que Correto? é a visão de vocês. Sim, exatamente, mas também tem o nosso propósito, que o nosso propósito é exatamente levar o quê? O conhecimento para as pessoas. É, Através do que a gente prega, através dos nossos produtos, e o nosso produto principal é o conhecimento, que são livros, que são bíblias, porque se a gente está sofrendo em qualquer área da nossa vida por falta de conhecimento, cara. seja na área emocional, seja na área conjugal, seja na área espiritual, inclusive material. É. Se você está sofrendo em qualquer área da sua vida, porque está faltando conhecimento ali. Então, a nossa empresa, na prática, além de levar o conhecimento teórico dentro de um livro, na prática, a gente impulsiona pessoas. Pô, que E por bacana, isso que é o cara. sucesso da Central Gospel Max. Por isso que a gente cresceu numa pandemia mundial Foi na pandemia que vocês. 25.000%. Que isso, Na cara? pandemia. Vocês lançaram quando a empresa? A gente lançou em março Em março de de 2000 2020. e ela cresceu muito Cresceu rápido. 25.000% Que na isso, pandemia cara? mundial. Se você entender um pouco do contexto da história da editora Central Gospel, a nossa empresa estava sofrendo uma crise, né? O mercado editorial em si estava prestes a falir. Pastor Silas é um homem visionário, Ele é. ele é um homem extremamente inteligente e ele estava buscando por algo. E nessa busca por algo, eu também estava buscando por algo. Tá vendo como Deus faz as coisas? Encaixou. Ele estava enfrentando uma grande dificuldade na editora e eu estava buscando por uma oportunidade, mas já tinha uma vida muito boa. E através dessa dificuldade do pastor Silas, na editora Central Gospel, eu vi uma grande oportunidade para mim, onde eu apresentei o projeto a ele, o modelo de negócio, distribuição inteligente de Isso produtos. você é bom, né, cara? Você já, desde antes, já falava, eu já vi esse tino teu já há muito tempo, cara. Aí, através da Elba, conversamos com ele. Ele falou: Elba, Maicon, se eu sou um homem que tem discernimento espiritual, vai ser isso aqui que vai mudar a história da minha empresa. Só que também foi um grande desafio para mim, Mário. Eu nunca tinha trabalhado com livros, nunca tinha trabalhado com Bíblias. E agora, o que eu faço? Tem que se reinventar, né? Tive que me reinventar, porque assim como você, eu trabalhei no banco, eu me tornei gerente Eu também do lembro banco. disso. Eu vim e falei: caraca, sempre trabalhei na área comercial, com finanças, e agora eu vou trabalhar com Bíblia, livros, nunca fiz isso. Conhecimento Foi em isso. folhas. Sabe por quê? E agora? Como que eu vendo uma Bíblia? Como que eu vendo um livro? Ele falou: Mike, você quer crescer comigo? Eu falei: quero. Sim. Antes de ser diretor, ele é um cara que lidera pelo exemplo. Ele não é um cara que não vai olhar apenas no seu currículo. Sim. Ele vai ver o que você vai fazer na prática. É. Eu quero que você vá vender produto nas igrejas. Meu irmão, foi o maior desafio para mim. Isso foi em 2019, antes da pandemia. Falei: cara, como que eu vou vender produtos que eu nunca vendi? Aí, a primeira vez que eu fui vender, pessoal, escutem, não, não tive sucesso. Conta aí. Não tive sucesso. Por que não tive sucesso? Não porque o produto não era bom. Não é porque eu também sou ruim. Porque eu não estava tendo crença no produto. Eu não estava tendo crença em mim.
Não é que eu não... A Bíblia, como que eu não vou ter crença na Bíblia? Mas eu não estava tendo crença do que isso ia vender. Sabe por quê? Eu estava ouvindo muitas pessoas que nunca construíram nada querendo me ensinar a construir algo. E você acreditava nisso. Isso, colocavam coisas na minha mente, sai disso, isso aqui não é negócio para você, você é um cara extremamente comercial, você tem que ir para o banco, ou você tem que trabalhar nesse setor de cosmético, eu também vim dessa área. Não, não, sai disso. E eu cheguei, conversei com o pastor, voltei ao pastor Silas, falei, pastor Silas, não estou tendo sucesso na venda dos seus produtos nas igrejas. Ele falou, você já começou a ler algum dos nossos produtos? Eu falei, ainda não, só a Bíblia. Meu irmão, para você ter sucesso aqui, ele é extremamente visionário. Cara. Você tem que ser produto do seu produto. Eu falei, poxa, você já sabia? É, já sabia. E você já começou a ler? Qual o livro que você está lendo? Ainda nenhum da editora Central Gospel. Leia este. Ele me deu um livro, anote aí. Ele me deu um livro do autor T.D. Jakes. Esse cara é fenomenal, né? Fenomenal, é fantástico. Quando o poder e o potencial se encontram. Comecei a ler aquele livro. Pô, fico até arrepiado. E a partir daquele livro, eu comecei a entender que a oportunidade não estava apenas para mim, mas sim eu para me tornar um canal de bênção para outras pessoas. Naquele livro, eu estava me colocando várias questões. Eu falei, opa, eu não sou o principal privilegiado. Não, porque eu não tenho essa capacidade de vender esse produto, eu não tenho essa capacidade, é Deus que capacita. E naquele livro fala o seguinte, quando Deus põe uma oportunidade diante de você, ele já conhece suas limitações, ele já conhece suas fraquezas, ele já conhece você. Mas quando você entende que não é por você, e sim você ser um canal de bênção para outras pessoas, e que ele, Deus, vai te capacitar para isso, você vai para o próximo nível. Cara. Foi uma explosão. O que eu vejo nisso é que você falou que a capacidade que Deus entende é porque é aquele dizer popular, né? Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Sim. Né? Então, assim, você entendeu isso. E a melhor visão que você teve é vender o produto que você entendeu o que ele efetivamente seria. Sim. E quando você fosse vender esse produto para as pessoas, falar, cara, tu precisa ler esse livro. Esse livro aqui transformou minha vida em uma coisa. Exatamente. Agora tu chega pela capa, né? É. Aquele livro, mas é bom esse livro? Tu vai falar, Exatamente. E, Mário, foi algo que me libertou, porque o conhecimento é libertador. Eu achava que eu sabia de tudo, mas na realidade não sabia de nada. De nada. Apesar, Mike, você já participou de imersão? Sim, já fiz vários cursos também. Eu sempre atuei na área de venda desde os meus 15 anos, mas naquele momento foi um grande desafio para mim. Vender produtos no qual eu não me sentia merecedor na realidade. Eu via um produto tão maior do que eu, que é a Bíblia, que é o livro. E também não me via como um pastor, eu não sou pastor, eu não sou diácono, e muito menos eu sei cantar. Eu falei, como que eu vou ter sucesso nisso aqui? Porque sempre tendo o pastor Silas como referência e outras pessoas também. Você tem que ter alguma coisa do meio gospel de referência. Exatamente. Né? Mas aí eu aproveitei a oportunidade e aí foi o meu diferencial. O que aconteceu depois que você entendeu isso? Eu entendi que todo mundo pode, se você executar. Existem pessoas melhores do que eu, Mário? Sim. Com certeza, cara. Existem pessoas melhores do que eu. Existem pessoas com um currículo fantástico, existem pessoas que têm habilidade em se comunicar melhor do que eu. Mas qual é o meu segredo, como eu falei? É a atitude, é a ação. É isso aí. Eu não tive medo de ir às igrejas vender produto. Obviamente, eu fiquei com algum receio, porque, poxa, o que o irmãozinho da igreja vai falar? Por ideia de ter... Isso que você falou, cara, mandar um insight pro pessoal... que é incrível, cara. Porque, assim, às vezes, a gente deixa de ter resultados prósperos por ideia de terceiros. Exatamente. Aí você olha a vida desse terceiro. Qual é a vitória que ele teve? Não teve. Qual o caminho que ele teve? Ele é o quê? O narrador de uma história que ele mesmo não contou? Sim. Entendeu? Que ele mesmo não viveu? Essas coisas realmente são pessoas que entram no seu caminho para dar setas para você não andar, porque eles não andaram, não sabem o caminho, mas acham que sabe. E acaba te paralisando. Se te paralisa, cara, porque isso, assim, para você ter uma pessoa que te motiva, você precisa, às vezes, de umas 3 para te motivar. Precisa de uma só, cara, para te desmotivar e você desistir. Verdade. Agora, na vida que eu acho, a gente tem oportunidade para fazer o que a gente quiser. Sim. Se a gente quiser chegar lá, vai chegar. Pode bater a cabeça um pouco, mas eu acho que com conhecimento, que nem você falou, você começou a ler, você entendeu.
e dali você já mudou tua mentalidade. Mindset, exatamente. O interessante, Mário, o interessante é que eu passei por vários desafios. Lá na Uhum. igreja, qual foi um dos desafios? Porque eu sou uma pessoa que é conhecida nesse mundo gospel, por quê? Eu fui gerente e eu fui gerente da maioria dos Eu pastores lembro. lá Até da dos igreja, membros, dos né? membros, né? Porque eu trabalhava, fui gerente do Banco da Penha e é onde se concentrava o maior público do pastor Silas ali, através da sede. E a sede é na Penha também, então Exatamente. E fui visitar as pessoas. E, primeiramente, o que as pessoas olhavam para mim? Poxa, esse cara está vendendo Bíblias, livros, o que está acontecendo? Ao invés de ajudar, muitas pessoas vão te criticar. eu falo assim, pô, tu regrediu? Não É, sabe nem que às vezes exatamente. aquilo é melhor para você. Exatamente. Poxa, o que ele está fazendo? Só que eu tive que tirar o meu ego para o dinheiro entrar. Porque muitas pessoas não têm sucesso na vida, sabe por quê? Não porque É, elas são ruins, devido a essa palavra ego. Aí tem medo. Ah, não vou executar. Se eu fracassar, o que eles vão falar? Meu amigo, verdade, cara. execute, tira do papel. Vai dar errado. Vai dar errado. Mas com certeza, lá no final, você vai falar, nossa, como valeu a pena. Como valeu a pena. E eu fico olhando para vários jovens, e isso na época eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 33, esperando o momento certo. Não existe momento A certo. porta vai se abrir, não vai se abrir. Não existe. Eu vejo que o pessoal às vezes espera assim, vou esperar a oportunidade. Essa é a frase que eu fico com a raiva, cara. Porque assim, não existe, a Não existe. oportunidade não vai vir para você. Se você não for incisivo e criar oportunidade, cara, Exatamente. você cria oportunidade. A oportunidade eu não acredito que ela vem. Bênção vem, mas se você estiver preparado também. Também. Porque assim, o pessoal fala assim, o cavalo da oportunidade, se você não montar nele, tu perdeu, ele não passa de novo. Cara, mas às vezes ele passa toda hora. Sim. Só que você não tem um conhecimento de identificar as vezes que ele passa. Sim. E se aquele cavalo é o seu certo. Entendeu? Para você montar. Então, com conhecimento, você vai estar apto. Assim, cara, eu tenho muito esse exemplo. Cara, eu quero ser, por exemplo, eu quero montar um podcast. Cara, eu tô com dificuldade de falar, o que eu tenho que fazer? Treinamento. Porque se vier uma oportunidade, eu vou identificar. Porque antes, eu falo, não, Deus me livre, eu não vou fazer isso. E eu acho que isso é para todas as coisas. Sim. E você falou agora, o ego. Tirou o ego, você começa a ser profissional. Exatamente. Às vezes, muita gente dentro de empresas fica muito no operacional, não sai daquele meio, do miolo, para o quê? Olhar a visão 360. Sim. Olhar a visão 360 o quê? Tu tem planejamento, tem ideia, Exato. estratégia. Você começa a ter... você começar a motivar mais as pessoas, ter mais resultados, porque às vezes você não vê o que está dentro, porque você está inserido. Exato. Entendeu? Você não vê teu retrovisor. Exato. Uma coisa que em 2019 que eu comecei a vender produtos nas igrejas foi uma escola para mim, tá? Foram 8 meses. Sim. A gente planejou durante 8 meses. Eu comecei a fazer pesquisa no campo através das vendas e em 2020 foi um grande desafio para a gente. Por que 2020 foi um grande desafio para a gente? Começou a pandemia mundial. Aí que tá, mas estávamos preparados. Vocês começaram, a semente estava lá. Exatamente. Mas agora eu fiquei curioso. Como é que foi? Tu vendeu? Das igrejas depois? Vendi. E eu comecei a ter um gosto, porque eu comecei a ter mais contato com o produto da editora Central Gospel, né, com os autores Você incríveis. foi o consumista. Você Exatamente. consumiu, né? Igual no banco, eu consumia produtos que o banco vendia. Então você tinha autoridade para falar. Para falar. Aí comecei a ter sucesso nas vendas. Vou te contar e eu vou falar aberto aqui para mim. No mês, tá? Numa venda que eu fazia, no mês assim, fora o que eu ganhava, né? Eu ganhava no mínimo 13 mil com vendas nas igrejas, produtos editoriais. 13 mil, somente vendendo, tirando meia hora por dia. E achando que às vezes, pô, mas coitado, tá mal, mal né? Sabia. Mas por quê? Eu estava fazendo teste, experiência. Em 2020, eu tinha tudo planejado, pastor Silas, né, também com a Elba, vamos começar a fazer os grandes eventos. E o que acontece? A pandemia? O que acontece? Fecha tudo. A pandemia faz o quê? Fecha tudo. A pandemia mundial e agora? Foi um outro desafio para mim. Falei, e agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Se o venda é pessoa, tá todo mundo só longe. Eu me preparei durante 8 meses para conhecer um público, vender o produto, mas já estava com muita crença. Falei, agora o que eu faço? Acreditou, né? Outro desafio. Eu tenho muita vergonha de câmera. Eu tenho muita vergonha de estar falando através de um microfone. Eu falei, caraca, e agora? Pastor Silas, e agora? O que a gente faz? Vamos continuar fazendo. Mas fechou tudo. Ok, bora fazer. O que a gente tem em mãos? O que eu tinha em mãos naquele momento?
Um celular. Um celular. Baixei um aplicativo e comecei a chamar pessoas para ouvirem a oportunidade. Mário, você conhece Silas Malafaia, né? Claro. Você deve conhecer o pastor Silas Malafaia. Quantas pessoas você imagina que apareceram no aplicativo Zoom para ouvirem falar sobre Central Gospel? Cara, não tenho a mínima ideia. Chute. Cara, milhares, cara. Milhares? 1.000? 5 mil. 5 mil? Só isso? Não, assim... É o Cara, Silas ele Malafaia. tem 5 milhões acho que de seguidores no Instagram, mais das outras redes, YouTube e tal. Cara, 100 mil, sei 100 lá. mil? 13 pessoas. 13? 13 pessoas no aplicativo Zoom. Caraca, cara. Aos olhos naturais, E dali já foi batendo de eu fiquei assim, e agora? O que vai acontecer? Aí na minha mente continua. 13 pessoas. E para melhorar, sabe o que aconteceu? 9 pessoas desistiram. 4 pessoas continuaram. Uma faxineira, uma dona de casa, a filha da diretora, Sara, e um porteiro de uma igreja. Se você olhasse para o meu time de elite, você fala, acabou a empresa. Não vai dar em nada. Só que nada substitui a comunicação, nada substitui o relacionamento e a fome de querer vencer. Cara, isso aí não tem barreiras. 4 pessoas. Eu cheguei, falei novamente com o pastor Silas. Pastor Silas, eu preciso trazer os grandes líderes para essa indústria. Ele disse não. Pastor, eu preciso trazer novos produtos para startar esse negócio. Ele disse não. Eu falei, mas por quê? Eu preciso fazer que pessoas improváveis se tornem prováveis aqui nesse modelo de negócio. Porque é um case de sucesso, né? Eu preciso fazer que os meus produtos que as pessoas estão falando que não vai vender, venda nesse modelo de negócio. E na época eu estava trabalhando com obras teológicas. Falei, meu Deus do céu. É uma coisa muito mais técnica, né? Técnica. 4 pessoas, e através dessas 4 pessoas, o nosso negócio se tornou exponencial. A gente cadastrou em 9 meses mais de 9 mil pessoas. Caraca, cara, que é isso? E a editora que não tinha condições de pagar salários de funcionários em 2019, ela pagou de bonificações para pessoas comuns como eu, como outras consultoras que estavam lá, fazendo parte do negócio, mais de R$1.300.000. Nossa, cara. Sustentamos diversas famílias brasileiras. E assim, tu bota quantas pessoas foram? 9 mil pessoas. Pô, 9 mil. A média de cada um aí, ter 3 Ticket numa família, médio. bota aí 24 mil pessoas que foram sustentadas pela Central. a responsabilidade muito grande, fora cara. os fornecedores, fora a equipe de colaboradores. Né? Então a gente ficou assim, fantástico. E no final de 2020 a gente fechou o Copacabana Palace. Caraca. A gente trouxe os principais líderes de pessoas simples que mudaram a vida delas para comemorar com elas naquele momento. Poxa, parabéns, muito obrigado por você ter entregado o seu melhor. Cara, que incrível. E foi aí que o pastor Silas me tornou o diretor da Central Gospel Max. Hoje você é o diretor comercial. Eu sou diretor de negócios, praticamente comercial, mas eu tenho uma parte comercial. Então, abaixo da Elba é o Michael Mendes. E abaixo de você tem quantas pessoas hoje? Diversas pessoas hoje. Um número, assim, mais ou menos. Falando sobre o nosso time, a CG Max, como falei, o time é um time muito enxuto. Praticamente tem 10 pessoas que atuam, que me traz um número milionário. Como se fossem os supervisores. Colaboradores, exatamente. Porém, equipe de consultores em todo o país e fora do país. Eu tenho gente até na Europa. Então, vocês estão com uma projeção de crescimento bem grande para esses próximos anos, né? A gente tem a visão que em 2027 a gente vai se tornar a maior empresa cristã do país. Que maneiro, cara. Eu vou ver. Depois você volta aqui, hein? Não vai deixar de vir aqui não, hein? Lógico. Mas, Michael, como isso aconteceu? Execução. Imagina se eu tivesse medo. Obviamente, a gente sempre tem aquele medo, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. E como vence o medo? Ação. Imagina se eu tivesse ouvido meus amigos. Imagina se eu tivesse ouvido parte da minha família, porque eu estava tendo também uma boa renda em uma outra empresa. Você já tinha construído uma história, né? Exatamente. Comecei do zero. Do menos zero. Comecei do zero. Aí eu falo, nossa Deus, muito obrigado. Muito obrigado. E pela Central Gospel Max, eu já
eu conheci praticamente todo o país. Eu, ano passado, estava morando no Nordeste, eu tive esse privilégio de morar em João Pessoa. Estava com uma vista muito feia do teu apartamento, né? Péssima. O mar, assim, gente, o mar, assim, é a coisa mais linda do mundo. O Nordeste aqui é muito lindo, né, Muito cara? lindo. Estou aqui no Rio de Janeiro e ano que vem vou estar na Europa, porque a nossa empresa não vai se tornar, não é apenas nacional, vai se tornar internacional, global. O nosso propósito é trabalhar com a comunidade brasileira em qualquer lugar do planeta. Cara, em Orlando tem a comunidade muito forte E isso está no brasileira. nosso planejamento também. Orlando. Mas, Michael, como tudo isso aconteceu? Primeiramente, Deus. Segundo, crença. Crença que você é capaz. Eu aprendi isso com Napoleão Hill. Você citou ele na filosofia do sucesso. Né? Se você pensa que pode, você pode. Se você pensar que não pode, você não É, pode. Você vai estar certo. Deus, crença e atitude. Deus, crença e atitude. Então, quero te parabenizar também. Você poderia estar colocando diversas desculpas de não começar o Invest Podcast. Mas não, eu tenho que esperar um momento melhor, não tem eu tenho que me momento, preparar cara. mais. Sabe o que vai acontecer? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar esse momento, Napoleão Hill cara. fala isso. O É, momento de começar é o agora. porque depois a ideia vai esfriando. Vai esfriando. E posso falar, Mário, muitas oportunidades eu já perdi devido ao quê? Devido a isso. Vou esperar o meu momento. O momento já é agora. É, Obviamente que você tem que se capacitar todos os dias. Meu amigo, você quer ir para um próximo nível, você tem que entender que você é um canal. Ponto. Mas você tem que buscar pelo conhecimento todos os dias. sempre. Mas para de ser obeso de conhecimento, porque não vai te levar a lugar nenhum. Porque 20% do que você sabe que vai trazer o resultado que você espera. É isso aí. Ponto. Eu vi que tem um estudo que diz, por exemplo, até a faculdade, MBA, o que você quiser dizer aí de treinamento, se você não botar em prática, você geralmente aprende só disso, 35% você Sim. usa. E 65% a gente despercebe isso. Então, assim, o que acontece? Nada mais prático do que você fazer igual a aula de direção de carro, você faz a teoria. Mas se você não fizer aula prática, a teoria não serve para nada. Sim. Porque você vai esquecer aquilo, é um conhecimento que você não tem a prática. Então, assim, a mesma coisa com, eu acho, na área empresarial, na área de empreendedorismo, na área de qualquer atividade que você for fazer, se você não botar em prática, aquele conhecimento se vai, porque ele entende que não é importante. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, é muito importante o que você fala para orientar as pessoas que, assim, conhecimento nunca é demais, mas também excesso de conhecimento e pouca ação não adianta de nada. Porque currículo não é direito de sucesso, cara. Exatamente. Hoje existem pessoas que trabalham para mim que têm mais currículo do que eu. Mas como? Porque eu tive uma vontade, uma atitude de fazer as coisas acontecerem, comecei a criar coisas e eu preciso de pessoas melhores do que eu, É, né? Na área que eu atuo. Então, eu busco no mercado pessoas que têm um currículo extremamente elevado para sim, trabalharem comigo. sim. Mas Michael, mas como elas trabalham para você? Porque eu aprendi esse diferencial na prática, execução, criar, não ter medo, arriscar, empreender no nosso país. E eu Mas, sei que eu vou errar, mas também eu vou acertar. cara, mas você E tem que tentar, né? tem que tentar. Tem que E tentar. graças a Deus, Mário, graças a Deus eu tenho uma equipe assim operacional extremamente competente, né? É uma empresa bem enxuta, mas com resultado milionário. Mas porque existem pessoas boas trabalhando comigo ao meu lado. Eu sou esse cara que eu amo a rua. Eu gosto Sim. de estar na rua, contato com o povo, contato com gente. Eu gosto disso porque, para mim, o maior diferencial é gente. Eu não crio empresa para robô. Eu crio empresa para gente. Eu estou abrindo outras empresas também, além da CG Max, mas vai pertencer tudo ao grupo, o O nosso ecossistema. ecossistema. Então, eu falei, gente, é fantástico. Ó, eu trabalho com eventos, eu trabalho com viagens. Ao invés de ficar terceirizando, por que não ter uma empresa que vai atuar também nesse modelo de Isso é negócio? legal, cara. Porque Porque você eu... já está tudo dentro de casa, você vai ter menor custo, menor distância de fazer. Isso é importantíssimo. Porque se você tem Exato. esse serviço, você demanda muito, você se trouxer para dentro de casa, cara, se for uma logística muito boa, vale muito a Sim. pena. Mas por que eu estou abrindo essa agência? Porque eu trabalho com gamificação dentro do meu time de vendas e inclusive também no operacional. Eu deixo Uhum. todos participarem, não apenas na área comercial, mas também na área operacional. Eu trabalho com premiações.
Porque eu tenho que reconhecer pessoas. Tem pessoas que vão trabalhar com vocês que não vai querer apenas ter ganhos É. financeiros, mas vão querer ser reconhecidas. E eu entendi a regra do jogo. Opa, se eu quero ter alta performance aqui na minha empresa, eu tenho que trabalhar com o reconhecimento, Meritocracia. a meritocracia. É o sistema americano, né? Exatamente, eu tenho que pagar bem, e a gente paga muito bem, tem que pagar bem, mas além de pagar bem, eu tenho que mostrar para o meu time na prática que o descanso também é produtivo. Então eu promovo viagens como Legal, cara. cruzeiro, como experiências assim que vai ficar Cruzeiros? marcado na vida deles, Como é que funciona isso no resort. cruzeiros, assim? Por exemplo, eu trabalho com equipes, né, de consultores de vendas, eu dou uma meta para eles, e não somente o cara vai ganhar, mas a equipe dele também. Olha, se Caramba. você chegar nessa quantidade de vendas, quantidade de pontos na sua organização, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa pontuação em viagens. Você vai poder trocar por prêmios ou viagens. Então, hoje eu estou Caramba. levando, hoje é dia 6, né? Daqui a alguns dias eu estou levando muita gente, mais de 60 pessoas do Caraca. nosso time que Que legal, ganharam cara. um prêmio cruzeiro. Então, a gente vou estar levando 60 pessoas para desfrutarem de dias incríveis em alto mar. E você vai também? É Vai bom que eu, é um vai a momento Elba, todo mundo. de descontração, de networking, Exatamente. mais proximidade até com vocês, porque eu sei que o horário de vocês é às vezes muito corrido, às vezes tem a proximidade ali mais num clima mais de lazer, né? Sim. Eu aprendi algo que descanso é produtivo. Não adianta o cara só apenas trabalhar, Não tem trabalhar, como. trabalhar. Eu não estou levando apenas também o nosso consultor, estou levando ele e mais uma pessoa que ele indicar. Pode a esposa, o A marido. esposa, a família, uma Que empresa legal. familiar, né? Então, a gente preza pela família. Então, o povo fica assim encantado. Como? Por quê? Eu poderia estar pagando pelos ganhos que eles recebem aqui, mas porque você merece. Pô, que legal, cara. Isso aí, a pessoa que às vezes nunca teve oportunidade, que você falou que às vezes a pessoa vem de bem de baixo, Sim, e a oportunidade de fazer uma viagem nesse nível, cara, a pessoa nunca mais vai esquecer. E ela vai querer no outro ano estar de novo, e no outro ano vai querer estar de novo, e exatamente. vai dizer para outras pessoas que é fenomenal, e vai dar aquela ferramenta para aquela pessoa que ela possa chegar também. Porque assim, como uma empresa cristã, você torce pelos outros. A Sim, ideia é essa, torcer pelos outros. Você dá ferramenta para outros, para que elas possam crescer também, né? Eu sim, acho que e um ponto nosso, cara, do Invest Podcast, entrando nessa seara aí que você falou que nem sempre a gente tem que focar somente no trabalho, que o descanso é produtivo, isso é uma área que eu concordo muito. O nosso teor do Impede Podcast é dizer sobre as áreas da vida, cara. A gente falar sobre um pouquinho de área espiritual, área financeira, área da saúde, lazer, atividade física e mental. sim. Como é que você entende hoje, assim, como é um equilíbrio, o Maicon, por exemplo? Qual o teu equilíbrio que você acha bacana para você ver assim, cara, eu preciso focar hoje no meu trabalho, mas eu estou deixando alguma outra área de lado, Sim. área de carreira, intelectual. O que você acha que é o equilíbrio sadio para uma pessoa? E como é que está isso para você hoje? Assim, claro que a gente às vezes dá Obviamente. ênfase em alguma coisa na nossa vida, mas assim, é isso que eu quero dizer, porque para o pessoal que está assistindo a gente, a nossa vida é como se fosse vários potes. A gente tem que equilibrar, porque nem sempre a gente vai poder estar muito cheio um e o outro totalmente vazio. Sim, Então a gente tem que ter um equilíbrio. Como é que você vê, mas claro que cada um tem sua particularidade, o sim. seu gosto e também assim, a gente tem que melhorar coisa que a gente não é bom. O que você acha disso? Mário, eu acho fundamental o equilíbrio, né? Eu busco a Deus, eu tenho que alimentar essa área espiritual, que muita gente tem pecado contra isso, né? Se você não está buscando uma orientação, né? Se você não estiver pedindo a Deus por sabedoria, por conhecimento, você já está perdendo no jogo. Esse é o ponto. E o que Deus prioriza? A família. Não adianta você ganhar o mundo e perder a família. Não É, adianta também você ser um grande palestrante ou um grande pregador dentro da sua igreja se você perder a sua família. Então, para mim, a família é um reino. Mas, Maico, por que você trabalha tanto? Trabalha muito para entregar o melhor para minha família. Eu tenho tempo de qualidade com a minha família. Se vocês me observarem no meu Instagram, eu ainda não me promovo tanto, mas eu tô ali com a minha família. Eu fala teu viajo Instagram para o muito. pessoal seguir lá. É eu.Michael Mendes. Eu.Michael Mendes. Michael com Y. Michael com Y. E eu priorizo isso com a minha família. Eu viajo, eu levo os meus filhos no final de semana para algum lugar, para algum hotel, mas por quê? Eu trabalho muito, Mário. Eu trabalho muito.
mas eu tenho que promover uma qualidade de tempo com a minha família, mas eu sei separar isso. Sabe, né? Sei separar isso. Obviamente, quando você está em busca por algo, vai acontecer sim um desequilíbrio. Você tem que focar, às Você vezes, bota mais 100%. energia Energia. e Mas você tempo, né? tem que ter um planejamento para você se dedicar. Não é, vai ser sua vida inteira. São 90 dias que eu falo. 90 dias. Eu, quando tenho que me dedicar a algo, eu coloco um planejamento de 90 dias. Que legal, cara, isso aí. 90 dias. Então, 90 dias eu vou estar focado, converso com minha família, se for aquisito da minha área profissional. 90 dias eu vou estar focado para fazer a minha empresa prosperar. Porque eu estou com esse planejamento, então eu preciso alavancar a empresa devido a essa necessidade. 90 dias, focado, dia e noite, viajando para lá e para cá. Beleza. Se for relacionado a um assunto técnico que eu preciso aprender, obviamente, para você ser profissional, você tem que ter 10 mil horas executadas. Então, eu coloco também 90 dias de estudo, de execução ali. Porque eu vejo muito nisso, é que assim, a disciplina vence o talento. Exatamente. Porque se você tá ali constante, direto, na luta, fala assim, eu vou conseguir, e batendo, tu vai conseguir. Vai Só conseguir. não pode desistir no meio do caminho, né? Exatamente. E vou te falar a verdade, Mário, dá vontade de desistir. Mas é normal, cara. Meu irmão, Eu acho que a nossa essência, cara, ela já diz assim, desiste. Eu acho que o nosso cérebro, entrar na zona de o conforto e nosso ficar lá. cérebro, cara, ele mesmo luta contra a gente. Aham. Porque a gente quer ficar paradinho. Você tem que, pô, é igual academia, se você tá fazendo um peso, vai pro outro, tu dói, né? E é Exatamente. a mesma coisa isso. E, meu brother, que vontade de desistir, mas eu sei que eu tenho que cumprir com aquilo que eu planejei. Obviamente, vai ser executado 100%? Talvez não, talvez sim. Vai aparecer imprevisto no meio do caminho? Obviamente que sim. Mas eu tenho que continuar. Aí que tá. A maioria das pessoas não são bem-sucedidas, talvez em suas áreas ou naquilo que elas planejaram, porque não executaram o planejamento Sim. diariamente. Porque as pessoas acham que entregar 100% de tudo delas em um dia vai dar certo. Eu trouxe um resultado fenomenal de vendas da minha equipe de vendas. Ok. Só 100% entreguei o melhor. Nossa, sensação de dever cumprido. Meu filho, o resultado não está aí. O resultado está na constância. Diariamente. Então, para você ter sucesso, o primeiro ponto, você entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Ponto. Entender que Ele é o único suficiente Salvador, que vai te levar, né, a todas as riquezas do mundo e principalmente levar você para o céu. Esse é um ponto, Jesus Cristo. Segundo ponto, além de você entender que Ele é o cara na sua vida, você tem que entender que quando você abrir qualquer tipo de negócio, você tem que consagrar aquele negócio a Deus. Que os seus planos, a palavra de Deus diz isso, serão o quê? Bem-sucedidos. Então, se os meus planos serão bem-sucedidos, não é metade de um plano, meu plano não é 90%. Não, meus planos serão bem-sucedidos. Vai acontecer. Você tem que ter crença. Mas se eu tiver dúvida, você não está tendo crença em Deus. Você está tendo fé na dúvida. Então, está roubando a sua crença. Você já perdeu aí. Aí, o segundo ponto, além disso, crença, atitude, execução, planejamento, cuidar da sua casa, cuidar também, sabe de quê? Do seu corpo. Do seu corpo. O que adianta você ganhar dinheiro pra caraca, ter muita grana, se não poder usufruir? Saúde lá embaixo. Exatamente. O que adianta? E sabe qual é a principal saúde hoje que a pessoa deve estar buscando nesse século XXI? É a mente, saúde mental. Que hoje tem um alto índice de ansiedade, né? De mal do pânico, depressão. Ansiedade, depressão, mas por que ansiedade? Devido a essa era da digitalização. As pessoas acham que a vida é como fosse o Instagram, o WhatsApp. Tem que atualizar rápido. Tem que ser tudo para ontem. Para ontem. E assim, a depressão é o excesso do passado. Exatamente. Né, cara? E a ansiedade é o excesso de futuro, que ainda nem conheceu. E o presente, o estresse. Ou seja, a vida realmente é para ontem. E não é assim, meu irmão. Você não é uma máquina, você não é um robô. Você é um ser humano de carne e osso, pele. Então, tudo tem o seu tempo. O Eclesiastes 3 fala sobre isso, sobre o tempo. Então, só continua na sua jornada, no seu caminho, empenha a velocidade, busque pelo conhecimento, execute. Se cair, levanta, mas não fique parado. Sai da sua zona de conforto. Entenda que o seu momento vai chegar. E para mim, o investimento é isso. Quando o cara investe, ele acha que vai ficar rico da noite para o dia. Não vai.
É porque não quer esperar o tempo. Não quer, eu achei legal a sua logo aqui, essa imagem de uma árvore, porque significa que você tem que plantar, né? Você tem que plantar e olha que ela tá. Eu não botei uma semente, eu botei uma árvore. Porque assim, como na nossa vida, a gente tem Regar, que regar todos os regar. dias a área, a gente tem que regar o relacionamento com a nossa esposa, a gente tem que regar o relacionamento com nossos filhos, a gente tem que regar nossa carreira, nosso intelecto e nossa saúde física, mental. Cara, o meu intuito com isso é trazer pessoas que têm esse mindset, que possa trazer para as pessoas um pouco de start, que Sim, possa mudar, porque nunca é tarde para mudar, e que as pessoas possam entender, cara, eu preciso olhar para a minha vida, porque eu tenho que parar de olhar para a vida dos outros. sim, Porque o Instagram, você olha a vida dos outros. verdade. Às vezes você parou para se olhar no A espelho e fala, comparação cara, é péssima. qual é a minha vida aqui? O que eu estou errando? Será que eu sempre tenho a sabedoria? Não, a gente tem que aprender em qualquer área da vida, entendeu? Mas assim, eu entendi muito bem e foi muito bacana essa mensagem que você deu. Mas agora, assim, na área de investimento, Michael, assim, a gente falando um pouquinho de investimento, o pessoal fica muito na dúvida, tem muita gente que tem o seu perfil conservador, moderado, agressivo. Hoje, assim, para você, qual que é o caminho que o Michael Mendes tem, assim, de, cara, eu fico mais confortável hoje Sim, nesse tipo de investimento? Fala um pouquinho pra gente aí o que você acha? E também dá um mindset, porque assim, nunca é tarde para começar, mesmo com qualquer idade, que o futuro chega, sim, a idade chega, e a gente está hoje na idade de produção, e exatamente. depois a hora de descanso começa a chegar um pouco. O que você diz isso pro pessoal? Dá um Apesar de start. ser extremamente um cara agitado, que arrisca, né? Mas na área de investimento, por atuar na área de finanças, eu sou um cara extremamente conservador. Eu É, sou um cara tradicional. Eu, não guarda eu... dinheiro no colchão, não, né? não, não, não. Por quê, Maico? É porque eu penso assim, cara, eu trabalhei tanto para construir algo, ter esse bem. E imagina aí, aplicar em algo e vai embora. Obviamente que a gente tem que diversificar, não colocar todo o dinheiro no potinho. Então a gente coloca lá no CDB, coloca lá no LCI, no LCA, né, sobre letra de crédito imobiliários. Para mim isso é muito interessante. Se você não tem condição de investir em imóvel, comprar um imóvel para poder alugar e viver dessa renda passiva, investe onde na área de imóveis. É, Você porque tem pode. o fundo de investimento imobiliário, ele paga Exatamente. dividendos mensalmente. Exatamente, é muito E eu melhor. vou te falar, é muito bom, que, assim, eu gosto, porque assim, não é indicação, gente, mas assim, a questão toda é que isso não abate, isso não tem imposto de renda, cara. Isso é É o muito dinheiro bacana. líquido. Você aluga um imóvel, você tem às vezes problema de inquilino, você tem problema de o vizinho que infiltração, você Exatamente. tem manutenção, você tem imposto de renda para pagar. O imóvel que talvez seja um ativo para você, dependendo do local, pode se tornar um passivo que vai tirar dinheiro de você, Pô, cara, é né? verdade. Então, eu sou um cara extremamente conservador. Eu gosto de aplicar em algo que não vá me dar dor de cabeça, porque eu estou em tempo de construção. Sou um cara que está abrindo empresas, sou um cara que gera negócios, e então falei, pô, estou trazendo esse bem, eu preciso de liquidez também na área, e eu estou no tempo de construção, eu tenho 33 anos. Tá novo ainda, trinta cara. e três anos. 33 anos. Mas, futuramente, quando eu estiver na posição do Mário, eu vou estar Ah, comprando vários apartamentos também, colocando para alugar. Isso é muito bom, porque o bem também nunca vai tu gosta de investir em desvalorizar tijolo. em tijolo, exatamente. Tijolo. O imóvel, o pessoal tem muita tradição, né? Exato. Comprar aquele bem ali, existe aquele É meu, é ativo, algo a tangível. chave está na minha mão. Exatamente. Se esse governo aí não É, implicar em nada. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, Mário, a pessoa tem que investir. Tem que investir o seu dinheiro, tem que investir no seu intelecto, na sua capacidade, no seu capital intelectual, é. né? Se você perguntar para mim hoje, Michael, se você tivesse hoje R$ 20.000 começando agora, o que você faria? O que eu faria? Eu não aplicaria em lugar nenhum. Eu investiria no meu intelecto. O pessoal acha que é custo investir. É Obviamente que custo não. fazer curso. Mas na verdade não sabe o poder que é esse Já investimento. gastei muito com curso, Mário. Eu sou o que eu sou porque eu aprendi com pessoas melhores do que É eu. isso aí. Quando eu falo isso, que a gente tem que ser, assim, entre aspas, o mais burro na roda que a gente anda, é porque, assim, cara, a gente vai absorver o conhecimento. O que, que eu tenho para passar com aquele grupo? Às vezes nada, mas eu tenho muito a aprender. Muito a Às aprender. vezes você, no grupo que você tá, você é o mais inteligente, cara, você vai ficar batendo com a cabeça ali naquele teto. Você nunca vai passar para o próximo Sim, nível. Assim, essa que é a teoria que eu tenho e isso que eu tenho buscado, isso que eu tenho corrido atrás também. Assim, eu vejo que você também está fazendo sempre mudança geográfica. sim. Isso tem te ajudado bastante, né? Ambiente.
O ambiente é tudo. E falando sobre mudança geográfica, falando sobre investimento, e isso eu tenho para mim. Se você quer crescer, você que está aqui, primeiro passo, você tem que começar. E o segundo, observar a ambiência. Quem são as pessoas que você está convivendo, se relacionando? Né? Será que são pessoas que estão fazendo você se tornar uma pessoa produtiva? Será que elas estão te acrescentando em algo? Ou estão sugando a energia de vocês? Eu tenho aqui para mim, eu tenho que amar todo mundo. É um mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas como a mim mesmo, se eu tenho que me amar, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que pensar, poxa, primeiro eu tenho que me amar. Então, para me amar, eu evito um próximo negativo. Isso aí, cara. Eu amo aquele próximo, eu vou, se precisar de mim, vou estar aqui para ajudar, mas eu tenho que me amar primeiro. E eu acabo me excluindo, me fazendo tão mal quando eu fico com pessoas negativas, pessoas que toda solução é problema e todo problema é, pior, é uma desgraça na Você vida delas. até desanima, né, Até cara? desanima. Você sai triste, né? Você fala assim, cara, eu só tenho ideia ruim. Aí eu falei, meu Deus do céu, então eu procuro pessoas que vão acrescentar na minha vida. Palavras Palavras positivas, positivas. encorajamento. Não é a capacidade cultural, se a pessoa tem mais inteligência, sabedoria do que eu, nada disso. Eu gosto de estar pessoas, poxa, vamos lá, estou aqui com você, vai dar certo. Que Não estou falando de torcem mal. por você. Às Exatamente. vezes nossa família, cara, torce por nós. Mas eles ficam com medo de você fracassar. Nem por maldade, é por medo de você dar um passo mais além do que acham que é muito grande. Mas, cara, para você quebrar aquela barreira, você tem que fazer o quê? Passos que ninguém nunca deu. Exatamente. Eu não estou falando de uma utopia, de encontrar pessoas perfeitas, nada disso. Eu tô falando de estar com pessoas que vão somar na sua vida. Pô, que bacana, cara. Somar na sua vida. E você é uma pessoa que soma na minha vida, agora através do seu podcast, vai estar somando a vida de milhares de pessoas. Se você não tem amigos ainda bons que podem estar acrescentando a vida de vocês, é o primeiro passo, né? Ouvir bons áudios, assistir. Então, E tem muito conteúdo de graça na internet, né, cara? exatamente, Que começa a mudar a tua visão de muita coisa. Porque a gente, às vezes, usa o nosso tempo com o Instagram, com coisas, às vezes, que vai poluir a nossa mente. Cara, usar para conhecimento, né? O conhecimento, cara, a gente, nunca é demais. Eu acho que é exatamente, importantíssimo isso. exatamente. E eu busco por isso, Mário. Eu busco por isso. Então, através de exemplos de pessoas. Não é comparação, como você falou, comparar minha vida com uma outra. Cada um Não, está no seu momento. Mas eu tenho exemplos. Eu modelo sim, tem pessoas. que modelar. Por exemplo, eu não quero ser aquela pessoa, modelar isso. Não é querer ser aquela pessoa, mas pegar o que ela tem de bom e começar a modelar. O que ela fez, O que né? que ela fez? Napoleão Hill fez isso, Fez estudou, isso. né, vários milionários, para outras pessoas poderem modelar esses E ele milionários. pegou a Milionários. essência e montou 17 leis de êxito dessas pessoas. Exatamente, por exemplo, o que eu tenho que extrair? O que eu tenho que extrair de bom do Mário? O que eu posso extrair de bom do Mário? Poxa, é um cara extremamente positivo. Poxa, é um cara que executa. Poxa, é um cara que está começando. Então eu tenho que fazer isso porque eu vou ter resultados que ele está tendo. É. É isso. Aí depois o pessoal fala assim, foi sorte, né? Foi sorte, não Não foi. foi. O Mário se desafiou, pô. Porque assim, sair a gente dessa casca é difícil, né, cara? E isso é totalmente diferente da comparação. Comparar, às vezes, pode trazer até inveja. Nossa, eu quero ter a vida do Mário, eu quero ter a camisa que o Mário está usando, eu quero ter a casa do Mário. Não, isso é você querer ter aquilo que não compete a você, é Verdade. o que Mário construiu, Você né? tem que construir sua história, né? Exatamente. Ou você pode também ficar decepcionado. Poxa, olha, a vida do Mário está perfeita, a minha está aqui horrível. Aí, meu filho. Então, É. modele. Pegue bons exemplos das pessoas, que todo mundo está aqui para poder ensinar algo, né? Todo mundo pode acrescentar algo, só se torne pessoa ensinável. É isso aí, eu ia pedir para você já dar um conselho pro pessoal que está começando, o jovem, aquela pessoa que está desanimada hoje na vida, buscando se encontrar. O que você tem para dizer para esse pessoal assim? Fala assim, cara, começa agora, muda essa vida que você está hoje, você ainda tem chance de recomeçar, porque a vida só acaba quando a gente morre, cara. E a Exatamente. gente só tem uma vida. Verdade. Comece. Você falou a palavra, comece. Comece, tire os seus planos do papel e comece. Se você não passou ainda, está na sua mente, seus planos, passe para o papel e comece. Execute. Não existe fórmula mágica para a vida. Não existe fórmula mágica para você ter sucesso. É apenas você começar, executar e continuar na sua jornada. Se deu errado, continue. Se deu errado, continue.
levante a cabeça, tira a poeira do seu corpo e continue, porque vai dar certo, tá? E um segredo que você tem que ter para você, que não é segredo: creia em Deus. Creia em Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem e semelhança de Deus, acredite nisso, você merece o melhor dessa terra. Se Deus concedeu o melhor dessa terra para o seu povo, e se você é povo dele, você vai ter uma terra que emana leite e mel. Eu tenho muito a história de Israel quando eles estavam no deserto, para mim, e existiam quantos espias, né? Quando vistou Canaã, existiam praticamente 12 espias, né? Sim. 2 acreditaram que podia entrar na terra prometida e 10 falaram, não, essa terra que emana leite e mel possui gigantes. Todo mundo que desacreditou e não vira os milagres que Deus fizeram por eles, né? Os 10 espias, sabe o que fizeram? Não entraram na terra prometida, porque começaram a enxergar os gigantes e não enxergavam o que Deus já fez por eles. Mas Josué e Caleb entraram, porque o mesmo Deus que tirou eles de uma escravidão, sustentou no deserto, seria o Deus que iria entregar uma terra que emana leite e mel. Então, para você que está me assistindo, Deus tem o leite e o mel para você. Mas para você conquistar essa terra que emana leite e mel, você vai ter que ter atitude, você vai ter que ter coragem de conquistar essa terra. Pô, legal, cara, gostei muito. E assim, te agradeço, cara, pela tua presença aí com a gente, de estar dando um pouquinho do teu conhecimento, teu tempo aí que é difícil, foi difícil agendar com você aqui. Eu estar no Rio de Janeiro também nesse momento assim foi bem difícil, a gente rapidamente conseguiu, você me deu esse voto de confiança. Eu sei que você vai impactar muita gente aí, tem pessoas Amém. que precisam escutar algo, você deu uma palavra muito bacana, conhecimento, você deu oportunidade também, não sei se tem como o pessoal acessar lá e Sim, falar com você, às vezes, para ter oportunidade, como consultor lá da CG da CG Max. Max. Então, se você é uma pessoa que quer empreender com propósito, independente das suas condições, se você tem condições ou não de condições, é a empresa certa para você. Você que quer empreender com propósito, né? Você vai se cadastrar, você vai fazer parte da comunidade da Central Gospel. Ali você vai participar de uma escola de negócios e a partir daí você vai receber todo o conhecimento possível para prosperar com a gente. Então, como fazer parte, Maicon? Entre em contato conosco através do nosso Instagram, seja Max Oficial, ou diretamente comigo, eu.Maicon Mendes, que a partir daí vou passar você para a minha equipe, tá trabalhando com você. Eu vou botar na descrição do vídeo aqui os dados seu lá, o seu Instagram, o da Sim. CG Max. Aí o pessoal fala que veio lá do Invest Podcast, só para você saber fazer esse filtro. Sim. Mas é importante para abençoar pessoas que estão querendo um propósito de trabalhar bem, de ter seu dinheiro, de ter sua vida vitoriosa, e tudo é um start, é o querer. Querer, E o verdade. querer tá aí na mão. Cara, muito obrigado por ter Eu vindo que aí. agradeço, irmão. A vida tá portas abertas para voltar quando quiser. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecer o Maicon pela presença e que ele tenha uma vida abençoada pela frente Amém. aí, tá? Nós. Torcendo por você bastante aqui. E que vamos pro próximo episódio daqui a pouco. E é isso aí, pessoal. Dá o like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos isso, porque sempre tem pessoa precisando escutar algo, tá bom? Então seja essa pessoa que vai ajudar ela a dar o próximo passo, tá bom? Valeu, até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.